né, do que é o efeito Doppler. O efeito Doppler, ele é um efeito que muda a frequência da emissão de uma fonte à medida que ela se aproxima ou se distancia do observador, né? A frequência ela pode mudar de valor à medida que ela se aproxima e se distancia. Isso aí está proporcional à distância relativa entre observador e fonte que emite o som. O que é o exemplo, né? Um exemplo bem conhecido. Uma ambulância, quando está vindo, né, numa avenida e a gente está andando nessa avenida ou parado, né, no sinal, esperando o sinal fechar, né? Quando você ouve aquela buzina aquele efeito sonoro da ambulância, aí ela vai aproximando, ela vai mudando a frequência, né? Não vai ficando um negócio parecer um efeito, né? E aquilo é um efeito Doppler, que é proporcional à velocidade relativa, né? E como é que é a frequência aparente? O que é a frequência aparente? É a frequência que o observador capta, no caso, nossos ouvidos. É um ser humano que vai captar esses sinais, não é isso? Então é o seguinte, frequência aparente, ela é igual ao que mesmo? A frequência de emissão. O que é emissão, gente? Quem pode me explicar aqui o que é frequência de emissão? É a frequência que realmente está sendo emitida pela sirene. Ela está emitindo uma frequência fixa. Esse efeito dela aumentar depende da distância relativa entre observador e fonte. Mas a fonte, ela está só emitindo um valor com um som da sirene, né, com a frequência fixa. Entenderam o que eu falei aqui? E aí, a frequência aparente é a frequência de emissão proporcional a que fator? Ó, abre aqui, parênteses, né? A velocidade do som no ar, né, que a gente já sabe que é 340 metros por segundo, mais ou menos a velocidade do observador, tá? Que somos nós parados ou em movimento. Se a gente estiver parado, quanto é que vai ser o valor da velocidade do observador, galera? Se a gente estiver parado, qual vai ser a velocidade do observador mesmo? 0. Se a gente estiver em movimento relativo, aí, se a gente se aproximar, ela soma ou subtrai? Bem, se a gente sabe que a aproximação é aumento de frequência, vai somar. Tudo bem? Se a gente se afastar, ela subtrai, porque a frequência cai. Ficou claro isso? Ficou claro isso? Difícil entender isso? Tá. Ó, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. A fonte é que emite a frequência. E aí ele tem que te dar esse termo, né? Obviamente. Tá? O quanto a ambulância está se aproximando de nós ou se afastando. Se ela se aproximar, positivo. Se ela se afastar, negativo. Show? Isso aqui tá bem compreendido? Tá claro para vocês? Ou tem alguma coisa que vocês ainda não entenderam bem? Tá claro? Anotaram aí? Anotaram? Entenderam? Dúvidas? Isso é efeito Doppler, tá? Então vamos lá. Quando o observador se move. Espera aí que você botou aqui, deixa eu ler o que você escreveu. Se move para uma direção e a ambulância para a mesma direção. Ah, sim, vamos lá. Isso. Aí a gente tem que analisar. Observador indo na direção, né? Aqui, ó, indo para cá, vamos imaginar. E a ambulância vindo junto, né? Não é isso? Tá falando? Aqui nessa situação. Olha só. Se eu mantiver a ambulância parada, vamos dizer que eu congelei a ambulância, tá? E eu for para frente, eu estou me afastando ou eu estou me aproximando da ambulância? Estou me afastando. Em relação à ambulância, se ela tirasse uma foto, congelasse ela na tela, né? Me afastando. Quando a gente se afasta, a frequência diminui ou aumenta? Só a gente ver, lembrar daquele vídeo, né? Afastando, a frequência diminui. Concorda? Ela fica mais grave. Porque é mais ou menos uma coisa assim, ó.
O que acontece? Aqui é bem menor, tá? Que ficaria assim. Frequências aqui são rápidas, altas, mais agudas, né? E aqui as frequências, aqui é o observador, é a frequência real, que é essa aqui, ó, de emissão, frequência real de emissão, e onde está o observador, ok? Ficou claro isso aqui? E aqui, ó, à medida que a gente vai se afastando, ela vai ficando uma frequência mais baixa. Aí você pensa assim, frequência baixa são graves, né? São graves. A gente viu isso em ondulatória, né? A frequência aumenta. Não é isso? Ou diminui? Aqui aumenta, aqui diminui. Ela vai ficando mais distante. O comprimento de onda aumenta. Entenderam? Então, se a ambulância está aqui, eu estou me afastando, a velocidade do observador em relação à fonte é o quê? É negativa ou positiva? Ela, eu me afasto. Então, ela diminui. Aí, vamos parar agora o observador e ver a fonte. A fonte está se aproximando ou se afastando dele? Se aproximando ou se afastando? Se aproximando. Então, aqui vai ser positivo. Porque a fonte está aqui embaixo. Ficou claro isso? Beleza? Vamos fazer um exercício desse aí para a gente entender melhor. Vocês anotaram? Tem alguma dúvida com relação aqui ao que eu falei? Esgotamos o assunto? Vamos lá. Vamos fazer um exercício para a gente entender isso melhor. Eu vou botar aqui no quadro, né? Não vai ser na fonte para a gente discutir melhor. Show? Irã, tá entendendo aí? Tá quietinho aí, mas tá pegando aí, tá pescando aí o exercício? Tranquilo? Show! Vamos lá! Vamos para o exercício disso aqui. Vocês fotografaram aqui, printaram, anotaram, entenderam aqui a fórmula? Frequência aparente, que é a frequência que eu vou ouvir, né? No efeito. O efeito em si é a frequência real de emissão, que é a que a fonte emite, a ambulância eu estou ouvindo, então eu estou aqui ouvindo, ela está emitindo. Multiplicado por um termo. Esse termo, vocês sabem que eles vão ser maior, menor ou igual a 1, né? Tá claro isso? Se ele for igual a 1, se esse termo aqui for igual a 1, o que acontece? Qual é a velocidade do observador, né, parado? 0. A velocidade da fonte vai ter um valor lá, né? E a velocidade do som vai ter outro valor. Normalmente a velocidade do som no ar ela é fixa, 340 metros por segundo. Em alguns lugares fala 330, tá? Mas normalmente ele dá isso pra gente como fonte, tá? Como valor, tá ok? Então 340 dividido 340. Esse cara 0, esse cara 0. 340 dividido 340 dá quanto? Dá 1. Aí quando dá 1, onde é que essa ambulância está? Exatamente onde o observador está. Concorda comigo? Por quê? A frequência aparente vai ser a mesma frequência de emissão. Porque qualquer coisa multiplicada por 1 dá ela mesma. Ficou claro isso? Ok. Se o termo for menor que 1, aí o que vai acontecer? Eu vou multiplicar esse valor da emissão por um valor menor que 1. Aí esse valor ele vai ser menor do que a emissão ou igual à emissão ou maior que a emissão. Por exemplo, aqui deu esse termo todo aqui deu 0,8. 80%. 80% desse valor vai ser um valor menor ou igual a esse valor ou maior? Que é a emissão real. Maior? Tem certeza? 0,8? Menor que 1? Menor que 1, Natan? Vamos lá, de novo. Tudo bem. Ó, eu fiz aqui os valores, joguei os valores, positivo e negativo, tal. Esse é o desafio, né? Acertar positivo ou negativo, né? Peguei aqui 340 mais ou menos 0, ele está parado. 340 dividido por 340 mais 50 metros por segundo. Então, os 340 metros por segundo mais 50 metros por segundo dá quanto?
390 metros por segundo. Então vai ser um fator 340 dividido por 390. Ficou claro isso? 340 dividido por 390 vai dar um valor menor que 1. Por quê? Porque o meu numerador é o número A e o meu denominador é o número B, sendo que B é maior que A. Se B é maior que A, se o denominador tem um valor maior que A, esse número vai ser menor que 1. E se ele for menor que 1 multiplicado pelo valor real, a frequência vai ser mais baixa. E aí, o que isso significa? Frequência mais baixa são frequências o quê? Graves ou agudas? Frequências baixas são graves ou agudas? Não, Natan. Frequências baixas. Graves, graves. Aí a gente sabe que isso aqui está se afastando. Tá se afastando. Tá ok? A velocidade relativa de afastamento. Tudo bem? Agora, se as frequências, esse termo aqui, der maior que 1, vão ser números maiores que 1, vão ser números, vai ficar multiplicado por esse termo, vai aumentar esse termo aqui, não vai? Então as frequências vão ser maiores. O que está acontecendo? A aproximação da ambulância em relação ao observador. Ficou claro isso? Claro. E aí os termos mais e menos fazem esse ajuste. Vamos para o exercício que a gente vai entender isso melhor. Tá bom? Show? Ótimo. Não, ó, não fica constrangido, não. É difícil entender isso mesmo. Eu vou ser sincero para vocês, eu tenho dificuldade de fazer esse exercício. Eu, professor, tenho dificuldade. Fiquem tranquilos com relação a isso. É difícil entender esse assunto. Tá? E outra, se eu vou dar uma notícia que vai aliviar vocês. É raro isso aqui acontecer, mas na prova de 21, acho que teve uma questão dessa. Tá? Mas vamos ficar preparados para tudo, né? Vamos lá. A gente nem deveria perder tanto tempo com essa matéria, com esse assunto, porque a incidência dele cair é baixa. Mas nós temos que nos preparar. E assim, como nós fizemos só um exercício, eu sinto a necessidade de explicar isso para vocês melhor. Tá bom? Bem, quanto ao que a gente viu, tá tranquilo? Vocês entenderam? Ficou claro aí, pessoal? Espero que sim, tá? Vamos lá, vamos botar um exercício aí para a gente ficar legal, ficar fera. Se for o caso, a gente faz até outro, tá bom? Vamos lá. Ó, vou fazer aqui questão 1. Estão vendo aí, claro? Estão vendo aí bem? Estão vendo aí? Tá, então bora. 1. Observador. O observador, opa, é o cara que vai recaptar os sons, né? Aproxima-se, ó, aproxima-se com velocidade. Ó, olha que legal. Ele está se aproximando, ele não está parado, né? De 20 metros por segundo. Deu uma fonte sonora parada que emite um som de frequência de 900 Hz. Ponto. Sendo, aí aqui ele deu um valor diferente aqui pra gente, ó. 320 metros por segundo. A velocidade do som no ar vírgula, nas condições descritas, determina a frequência do som
ouvido pelo observador. Vocês vão entender minha letra, né? Tem isso também. Olha aí. Aqui está o exercício. Lembrando, como é que é a fórmula mesmo? Vou botar aqui do lado com vocês, tá? Ó, frequência aparente, que é a que é observada pelo observador, é a frequência real, ou a emitida, multiplicado por que temos? Velocidade do som mais ou menos velocidade do observador, dividido por velocidade do som também, mais ou menos velocidade da fonte. Tá? Esse é o efeito Doppler. Aí o que nos surgiu de desafio? O desafio é saber afastamento e aproximação. Vamos fazer uma breve referência aqui, um desenhozinho, um esboço, que é sempre importante. Ó, o observador está aqui, ó, vou fazer um bonequinho. Estão vendo aqui o bonequinho? Ele está, ó, se aproximando. Se aproximando. Ficou claro? Vou ajudar vocês aí na resolução, tá? De uma fonte sonora. A fonte sonora está parada. Sacou? Vamos imaginar aqui que seja um carro de polícia. Ela está parada, ó. Ok? Aí ele tem a sirene aqui, ó. E essa sirene tá, ó. Beleza? Aqui tá parado, ó. Velocidade da fonte igual a zero. Aqui a velocidade do observador maior que zero. Tá bom? Então ele está se aproximando da fonte ou se afastando da fonte? Ah, não! É só para ajudar vocês a chegarem na resposta. Eu vou parar por aqui. Eu só quero que vocês entendam como é que as coisas, ó, funcionam. Ó, aí você vai fazer a análise aqui, tá bom? Posso dar 2 minutos para vocês tentarem fazer aí? Ou 3 minutos para vocês tentarem fazer? É só analisar. Irã, manda bronca aí. Ok, então vou dar 3 minutinhos para vocês desenrolarem aí. Fiquem tranquilos que a gente vai fazer junto aí depois, tá? De cara, eu poderia perguntar para vocês, essa frequência ela vai ser aumentar ou vai diminuir à medida que eu me aproximo da fonte? Ela aumenta ou diminui? E aí? Só sem a gente pensar, só o que a gente entendeu. Ela vai ser maior que 900, que é a emissão, ou menor que 900? O que vocês acham? Igual não vai ser, né? Porque está se aproximando. Só para ver se vocês entenderam. O valor final tem que dar maior que 900 ou menor que 900? Que é a frequência da fonte. Maior. Entendeu, Natan? Por que deu maior? A aproximação aumenta. É só lembrar desse mnemônico. Aproximou, aumenta. Afastou, diminui. Então, como o observador está se aproximando, ele está aumentando a frequência. Ela está sendo captada de forma, né? Ok? Beleza. Isso aí. Aí é só a gente colocar aqui os termos aqui, ó. É aqui que é o desafio, tá? É aqui que é o desafio.
Já volto aí, galera. Fiquem aí resolvendo aí, já volto. Em 3 minutinhos eu tô de volta, hein? Deixa eu só cortar aqui a gravação para não ficar rodando. O que vocês acharam aí? Fala comigo. Vamos fazer esse exercício aí? Bora! 956, tá certo, certíssimo. Beleza, você já entendeu. Aí, frequência aparente, ela é igual à frequência de emissão, que é 900. Aí, nesse termo aqui, a aproximação é positiva, porque a frequência aumenta. Então, é 900 Hz mais 20, dividido por 900, perdão, 900 não, desculpa, 320 mais 20 sobre, aqui a fonte está parada, então é 0, sobre 320. Tá ok? É isso aí. Isso dá aproximadamente os tais 956 Hz que você achou aí. Muito bom, guerreiro. Parabéns. Tá vendo aí? É só treinar que fica bom. Só treinar que fica bom. Show? Tranquilo? O exercício vai vir nesse formato. Nesse formato. Se você quiser, a gente... Pô, o problema é que a gente tinha que iniciar física moderna, né? Eu vou mandar como desafio mais um exercício para vocês fazerem, tá? Fora daqui. Isso. Tá bom? Vou botar aqui no quadro e você tenta fazer. Tá? Cadê o Irã, rapaz? Coitado, o menino deve ter... Vamos lá. Tá ok. Fechou aqui. Tá tranquilo? Maravilha, maravilha. É isso aí. Parece ser um negócio amedrontador, mas não é não. Se a gente entender o conceito direitinho, fica de boa, né? Tô mentindo? Não, vamos lá. Vamos iniciar a matéria nova aí, que a gente já tá na metade da aula. Mas assim, eu vou passar um pouquinho, tá? Fica tranquilo. Não vai ser 2 horas de aula assim. Como é que eu posso dizer? Fica tranquilo que a gente vai fechar o assunto hoje, tá? Independente do tempo que levar aí, ultrapassar, sem problema algum, tá? Ninguém fica para trás aqui comigo. O Tuba sabe disso, por isso que... Né? Ó, vamos lá, exercício 2. Vamos lá, o segundo exercício de hoje. Determinar... Vamos lá. Determinar... Desculpa que às vezes eu fico sentado, eu fico em pé, é que aqui o espaço é meio restrito. A velocidade tem que ser restrito por causa que a tela tem que focar, né? As coisas, né? Aí é assim que fica bom. Com que? Observador. Deve se aproximar de uma fonte sonora. Vírgula. Cuja frequência é de 16.000 Hz. Alto, hein? Para que ele cesse de ouvi-la. Para que ele cesse de ouvi-la. E aí, que fenômeno é esse que acontece? É o tal do ultrassom, né? Que a gente já não consegue captar mais frequências acima de 20.000 Hz. Sabendo que a velocidade de propagação do ar, que a velocidade de propagação do ar é de... Aí é o clássico 340 metros por segundo. Tá? E a máxima frequência audível, ali deu um bizu pra gente. Foi bonzinho. Máxima frequência audível por um ser humano é de 20.000 Hz. O que ele quer saber, o Natan? O que ele quer saber mesmo? Tá conseguindo ver aí direitinho? Vamos lá.
Aqui, deixa eu ver se eu acho que eu comi alguma coisa aqui. Ó, agora sim. Determinar a velocidade com que um observador deve se aproximar de uma fonte sonora cuja frequência é de 16 mil Hz. Então, a frequência aparente captada vai ser essa aqui, ó, 16 mil Hz. Tá ok? É isso que ele está falando. Aí, para que ele cesse de ouvi-la. Quando ele cessar de ouvi-la, ele vai atingir a tal da 20 mil. Não é verdade? 20 mil é quando o teu ouvido capta entre 20 Hz, que é o infrassom, abaixo de 20 Hz é o infrassom, e entre 20 Hz e 20 mil Hz, estamos entre o infrassom e o ultrassom. Quando bate 20 mil Hz é o ultrassom, a gente já não consegue mais captar essa frequência, acima de 20 mil. Os mais jovens, né, os mais velhos, vai caindo isso, tá? Então, isso aqui é o máximo que a gente não consegue ouvir. Quando bate isso aqui, a gente para, né, qualquer ouvido humano para de ouvir. Tá ok? Então é isso. Mas só que a fonte é 16 mil. Se eu me afastar, a frequência vai aumentar ou diminuir mesmo? Ela vai aumentar. Então isso é a aproximação entre fonte e emissor. Tá bom? Você não está conseguindo entender a letra, não? Não está conseguindo ler a letra, entender a letra, não? Ah, a net está ruim. Tá, eu vou fazer melhor para a gente não perder tempo. Eu vou tirar uma foto da questão e mandar para o seu zap direto. Pode ser? Pode ser? Tá, eu vou tirar a foto. Beleza? Desafio, tá? Esse é o desafio. Para a gente finalizar aí o assunto e aí depois a gente corrige junto, se você não conseguir responder. Tá bom? Aqui não tenha o gabarito. Puxa, grila, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá, perdão. O gabarito tá aqui, o gabarito tá aqui. Efeito Doppler. Visão acústica. Aí o exercício 5 de Doppler. Revisando. A resposta é, ele quer a velocidade de propagação. Vamos lá. A velocidade aqui, a resposta, é 306 km por hora. Tá? Resposta, velocidade 306 km por hora. Lembrando que a coisa está em metro por segundo, tá? Vai ter que dividir por 3,6, tá bom? 3,6. A resposta é essa, 306 km por hora, tá bom? Show? Vai ter que dividir por 3,6 porque vai dar em metro por segundo. Câmbio? Ok. Com isso, nós vamos terminar essa aula, tá?